para os super ricos. Então, acho que esse foi um passo gigantesco no sentido de uma maior justiça tributária e, portanto, da redução das desigualdades, diminuição da concentração de renda. A gente poderia citar outros exemplos, né? Mas, como o tempo é curto, também não quero tomar muito tempo das pessoas que vão falar em seguida, então vou deixar para citar outro exemplo mais adiante, né? Então, vou já passar a palavra aqui para a Lilian fazer as suas considerações e aí, na sequência, a gente ouve os demais representantes das centrais. Chegou? Estou sendo informado aqui pelo Neto que o secretário executivo do Ministério do Trabalho, ministro em exercício, Chico Macena, está aqui presente. Bom, agora com a mesa completa, né, com a presença do Ministério do Trabalho, a gente retoma aqui e passo a palavra para a Lilian. Bom dia a todas e a todos. Primeiramente, me apresentar. Meu nome é Lilian Fernandes, sou presidente da CESP Central, que é a Central das Entidades dos Servidores Públicos do Brasil. Bom, primeiramente, cumprimentar todos os representantes das centrais sindicais, a diretora técnica Adriana, que nos atende lá em Brasília, também cumprimentar a Mariel, que nos ajuda muito também em Brasília, e não poderia esquecer da Andréia, que é do meu estado, do Mato Grosso do Sul, que é a nossa também técnica lá do Mato Grosso do Sul. Cumprimentar também o Fausto, né, um prazer revê-lo. E cumprimentar todos os presentes. Parabenizar os 70 anos do DIESE, que, com certeza, é um instrumento que nos auxilia muito com subsídios, orientações, para que a gente organize o movimento sindical, porque é isso que uma central faz, ela organiza. Eu gostaria de trazer um pouco, né, fazer o recorte, e também agradecer a Mariel, que me ajudou nisso, para o serviço público, do tema que a gente vai discutir agora na mesa, que é desafios para a valorização da renda do trabalho no Brasil. E vou apresentar para vocês, eu fiz por tópico, porque a gente tem um tempo que a gente tem que respeitar aqui, então eu vou estar apresentando, e depois, se alguém tiver alguma dúvida nos questionamentos, a gente pode ampliar a discussão. Apresentar para vocês dados dos servidores no Brasil, dizer para vocês que, atualmente, os servidores públicos ocupam 1/10 dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, sendo 12 milhões. Dizer para vocês que grande disparidade de remuneração entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, e nas esferas municipal, estadual e federal. Então, é um grande desafio trabalhar para corrigir essa distorção que existe salarial dentro dos poderes e dentro das esferas, que é a municipal, a estadual e a federal, que a gente tem hoje mapeado que os servidores municipais têm as menores rendas, né? São 5.572 municípios com servidores municipais, e a gente sabe que, hoje, o servidor municipal é o que tem a renda menor, seguido pelo servidor estadual, que relativamente tem uma renda maior que o servidor municipal, mas muito aquém ainda, os estaduais, dos servidores federais, que têm uma renda melhor. E que, mesmo assim, é importante destacar para vocês que, dentro, na esfera federal, existe a distorção dentro das carreiras, onde algumas carreiras recebem um salário e outras carreiras recebem outro, e a questão também, uma tem vale alimentação num valor, a outra tem em outro, e
E o desafio da central, nesse momento, é tentar corrigir essas distorções salariais, colocando todo mundo no mesmo nível, pelo menos nesses dos benefícios. Bom, também temos, no serviço público, grandes disparidades de gênero na remuneração dos servidores públicos, com as mulheres recebendo remuneração inferiores à dos homens em todas as esferas e em todos os poderes. Ah, mas como que acontece isso, Lília? Como que você vai explicar? Porque se é todo mundo concursado e o salário é igual. Então, essa diferença ocorre, no caso, nos cargos de chefias, que a gente sabe que a maioria dos cargos de chefia, ainda mais quando eles são cargos políticos, eles são concedidos aos homens, infelizmente. Ainda que, numa secretaria de educação, por exemplo, 85% são mulheres professoras, ainda se tem muito o superintendente, o diretor, o presidente, homens. Então, o que soma na remuneração e que a gente entende que, no somatório da remuneração, acaba, sim, os homens ainda no serviço público tendo uma remuneração melhor que a das mulheres. Os desafios ainda são grandes para os trabalhadores do setor público, no sentido de valorizar os servidores nas condições de trabalho, porque não é só salário, também nas condições de trabalho, e renda adequada. E eu vou colocar para vocês aqui alguns desafios que a gente, nós, como representantes das centrais sindicais, aproveitar e cumprimentar aqui os diretores da CESP, que estão ali sentados, obrigada. Regulamentação da negociação coletiva para os servidores, para diminuir essas desigualdades. A gente sabe que os servidores públicos não têm direito à negociação coletiva. Então, quando o prefeito senta para negociar, ou um governador, ele senta porque, assim, com muita luta, porque tem uns que nem sentam, né? Realmente, nós temos prefeitos que desconsideram os sindicatos municipais. E eles têm um trabalho muito forte, que é a marcha dos prefeitos em Brasília. Então, para sentar para negociar é difícil para os servidores, principalmente municipais. Então, a regulamentação da Convenção 151, da OIT, é a grande esperança para que a gente consiga colocar normas e que, realmente, o prefeito tenha essa obrigação de sentar, pelo menos, uma vez por ano com o sindicato que representa os servidores municipais, para poder avançar nessa diminuição das desigualdades. Dizer para vocês que ainda temos muitos prefeitos que não cumprem, né, e o que acaba acarretando no não aumento da renda dos servidores, eles não cumprem o pagamento de insalubridade, de adicional noturno, periculosidade, hora extra, incentivo e outras indenizações, o que acaba achatando o salário dos servidores. Outra, assim, eu vou rapidinho aqui, Vitor, já estou encerrando, tá? Também não podemos deixar de falar para vocês do superendividamento dos servidores públicos, que também ele acaba diminuindo a renda dos servidores. O servidor ele é um refém dos bancos. Vocês acabaram de ver o Banco Master, que oferece o empréstimo consignado, e o servidor, precisando de dinheiro, ele vai, renegocia, e daí, quando vai receber o salário, não tem salário. Então, o superendividamento é uma preocupação. Inclusive, no Mato Grosso do Sul, e estamos fazendo em outros municípios na Bahia, nós já estamos pedindo a suspensão do desconto do Banco Master, que tem dos servidores públicos, até porque eles lesaram os RPPS, que vai dar um problemaço com o dinheiro que foi aplicado lá. Então, o superendividamento acaba achatando os salários. E também o confisco da aposentadoria dos servidores públicos após a emenda 103, porque os servidores não contribuíam e passaram a ter que contribuir com 11% ou 14%. Antes, a contribuição era acima do teto do INSS. Hoje, todos os servidores contribuem. E, encerrando a fala, que eu encerro, o último e o mais importante enfrentamento que nós estamos fazendo agora é contra a reforma administrativa PEC 38. Obrigada. Obrigado, Lília. E eu já passo imediatamente a palavra para a Nilza, coordenadora geral da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Bom dia a todos e todas. Como
o Vitor disse, sou Nilza, estou secretária-geral da Intersindical. A nossa central não tem presidente, mas, nesse caso, o cargo equivale à presidência. Nós fizemos uma estrutura horizontal. Então, presidenta da Intersindical, e, felizmente, com essa possibilidade, a gente pôde andar bastante e abriu muitas portas para a gente estar participando das atividades e eventos que dizem respeito à classe trabalhadora. E nós temos muitos desafios. A gente tem um primeiro desafio que o Vitor colocou, eu estava conversando com o Fernando agora há pouco, eu tenho pensado muito, nós temos pensado muito sobre isso, a questão dos salários. Porque, à medida que nós valorizamos o salário mínimo, e a política de valorização do salário mínimo foi a mais acertada da nossa história, porque a gente incluiu muitas pessoas que vivem do salário mínimo, principalmente nos interiores do Brasil, os aposentados, empregadas domésticas, algumas pessoas que têm como referência o salário mínimo. A gente incluiu essas pessoas no consumo, tirou daquela situação de humilhação que existia até antes dessa política de valorização, né? Só que os salários de trabalhadores e trabalhadoras registradas, de modo geral, estes salários também, ele não acompanhou este crescimento do salário mínimo. Foi ficando rebaixado. Eu sempre cito como exemplo a categoria que eu participo, que é dos químicos, que, no início dos anos 2000, o piso da categoria equivalia a mais ou menos 5 salários mínimos. Hoje, o piso da categoria equivale a 1,7, 1,8 salário mínimo. Então, não é que o salário mínimo deveria ficar, é que os salários dos trabalhadores também deveriam ter seguido a mesma lógica de aumento real, e nós não tivemos. E isso foi, de modo geral, na indústria, no comércio, no serviço. Então, hoje, a gente tem uma realidade de salários achatados e que vai causar todos os problemas que a nossa classe vive, que é o problema do endividamento, é o problema de precisar de auxílio para continuar subsistindo. Tem trabalhador e trabalhadora que recebe o salário e, ainda assim, recebe auxílio do governo, como Bolsa Família ou outro, porque o salário, dividido pelo número de pessoas da família, não é possível dela sobreviver somente com salário. E isso é uma situação humilhante, porque sempre, pelo menos a minha geração, né, as pessoas que têm mais de 50, a gente ouviu dizer que o trabalho é que dignificava o homem, a mulher, que ter trabalho e sustentar a família é o que era importante, e hoje muitas famílias não se sustentam, mesmo as pessoas tendo emprego, mesmo as pessoas estando trabalhando registrada. Então, esse é um desafio para a gente pensar no próximo período, o Diese nos ajudar, e é óbvio que já nos ajuda, mas a gente pensar como a gente faz essa campanha conjunta, como as centrais, como os sindicatos de trabalhadores nas suas databases, como a gente faz para melhorar o salário dos trabalhadores. Eu sei, aqui não tenho nenhuma ilusão, que é uma disputa, a disputa central é pelo lucro, né? Pela luta, é uma velha e boa luta de classe, que os patrões não abrem mão de ficar com toda a força, toda a produção da nossa força de trabalho, mas nós temos que entrar um pouquinho mais nessa disputa, colocando que a nossa participação está muito pequena. Esse é um desafio. O outro desafio, ainda pensando na questão de valorização dos salários dos trabalhadores, é o fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho, e o fim da escala 6x1. Porque, para muitos, principalmente para os servidores públicos, e aqui não é nenhum demérito, mas principalmente os servidores públicos que não são aqueles professores, por exemplo, que têm que corrigir prova de final de semana, em geral, a semana é de segunda a sexta, bem tranquilo. Não sei se compensa as 4 horas durante a semana, isso já não sei. Mas, para os trabalhadores da indústria, comércio e serviço, essa escala é um terror. Na indústria tem? Tem, na indústria tem, porque os trabalhadores compensam as 4 horas durante a semana, ou vão trabalhar de sábado, ou todos os sábados, ou sábado sim, sábado não, com jornadas extensas. Então, é um desafio para a gente, como trabalhadores, com todos os trabalhadores. Não dá para ser uma luta de uma categoria, é uma luta dos trabalhadores e das trabalhadoras a redução da jornada de trabalho. Vixe, já deu 5 minutos. O outro desafio é a inclusão dos novos, eu ainda não achei uma definição, dos novos trabalhadores, que são os trabalhadores por aplicativo, mediados por aplicativo, são os trabalhadores que são
Ai, meu Deus, eles se intitulam sem direito, principalmente o pessoal que é camelô, que é uma classe, vou fechar, que é uma classe trabalhadora, que faz parte da construção da massa de consumo do nosso país, a massa de salário, a massa de renda, na verdade, do nosso país, e que hoje não tem a proteção total. E, por fim, eu acho que eu não vou poder incluir mais, acho que esses três, principalmente, são os nossos desafios. Por fim, parabenizar o Diese pelos 70 anos, dizer que eu tenho um orgulho danado, mas, assim, eu acho que devo ser uma das pessoas mais orgulhosas de participar, de ter... eu faço parte da direção, fui aluna da escola e faço a maior propaganda. O nosso sindicato faz uma campanha para todos os semestres, ou pelo menos um semestre, ter alunos na escola, porque a Lilica estava apresentando que os alunos são, em média, são muitos homens e com mais de 40 anos. E aí eu fiquei pensando, isso é o perfil dos sindicatos e da classe trabalhadora. O último desafio é a igualdade salarial entre homens e mulheres, que aí a Juvândia vai falar um pouco mais, deixo para ela. Obrigada. Obrigado, Nilza. Não, eu levantei o microfone naquela hora que eu ia te ajudar, que você não estava lembrando da definição dos trabalhadores sem direitos. Não era para interromper, não. Mas agradeço também a disciplina com o tempo, que nos ajuda aqui na condução dessa mesa, né? Em seguida, vou passar a palavra para o Luizinho, representando a nova Central Sindical dos Trabalhadores. Por favor, Luizinho. Bom dia a todas, a todos. Eu quero aqui imediatamente deixar o abraço da nossa presidente nacional, a Sônia Zerino, que foi eleita agora no 6º Congresso da nova Central. Acho que é a primeira mulher a presidir uma central sindical no Brasil. E ela pediu que eu desse um abraço a esse plenário e a esse mesmo. A segunda, pronto, já fui corrigido. Eu queria estar registrando o seguinte, que, na minha opinião, nós, trabalhadores, só vamos resolver o nosso problema à medida que nós conseguirmos efetivamente organizar o local de trabalho. Os trabalhadores. E, na minha cabeça, quer dizer, no Brasil, da maneira como ele funciona, e a falta de liberdade sindical que existe no Brasil por parte dos patrões todos, inclusive de alguns patrões do setor de funcionário público, como disse a companheira, que os prefeitos, têm vários que sequer sentam com os sindicatos, que sequer reconhecem. Então, na minha opinião, tem que organizar o local de trabalho. E, para mim, na minha cabeça, o que a gente percebe é o seguinte: a Constituição permite que os trabalhadores, onde tem acima de 200 trabalhadores, tenham delegado sindical, é constitucional. A outra coisa que nós temos no Brasil, que é obrigatório, é as CIPAs. Eu acho que os sindicatos todos têm que investir na CIPA. Via de regra, tem muitas categorias profissionais que o patrão bota lá, cumprindo a obrigação da NR, que vai ter eleição de CIPA, e, às vezes, o sindicato não se manifesta. Tem que ter os seus candidatos à CIPA. E tem que organizar essa CIPA. É verdade que ela tem as limitações de trabalhar, de defender a questão da segurança no trabalho, para que os trabalhadores não se envolvam em acidente. Mas, se o sindicato investe, ela pode avançar do ponto de vista de ser uma organização efetiva no local de trabalho, ter o respaldo dos trabalhadores para, quando as centrais do sindicato chamar uma luta geral, esses organismos estão presentes com respaldo, com reconhecimento da sua base, e liderar o movimento em cada seção, em cada empresa. Para mim, é muito isso que nós temos que fazer. Esse trabalho que foi implementado agora do governo passado, que é a questão da desregulamentação da mão de obra, que é os trabalhadores informais, em aplicativo,
Acho que todos os sindicatos têm que pôr na sua pauta de reivindicação a proibição de contratar trabalhadores de aplicativo que não estejam empregados em alguma empresa de prestação de serviço. Porque à medida que a gente não coloca nas nossas reivindicações, não conquista isso, o patrão se sente livre para contratar quem ele bem entende. Se está na convenção, só pode contratar um serviço externo da empresa, aquele que está contratado numa outra empresa prestadora de serviço para aquela empresa. Para mim, eu acho que nós temos que caminhar nesse sentido. E a questão da remuneração no Brasil, a gente precisa perceber, e a Nilza, inclusive, tocou nesse aspecto, que é o salário mínimo. O salário mínimo constitucional, segundo o Diese, que comemora 70 anos hoje, maravilhoso, parabéns. Quer dizer, o salário deveria, mínimo, constitucional, ainda está mais de R$ 7.800 por mês. E a gente está num salário mínimo arrochado, porque, inclusive, no governo passado, parou de aplicar aquela metodologia que a Centrais conquistou, que era o reajuste anual, né, da inflação e o PIB dos 2 anos anteriores. Então, ele foi sendo arrochado. O novo governo está tentando corrigir, mas é ainda um salário inconstitucional. Quando a gente faz algum movimento, como, por exemplo, eu sou motorista de ônibus de São Paulo, a gente faz um movimento, categoria essencial, setor de saúde, categoria essencial, não pode, tem que cumprir a lei de greve, tem que botar 80% da categoria para trabalhar quando deflagra uma greve, porque a greve está lá na Constituição. Tem que cumprir a Constituição para fazer a luta. Então, tem que cumprir a Constituição para corrigir os salários dos trabalhadores brasileiros, que é uma situação medonha, esse salário que nós ganhamos. São raras as categorias que têm um piso salarial que equivala ao salário mínimo constitucional ou mais. Então, é a posição que nós, da Nova Central, gostaríamos de estar registrando aqui e parabenizar o Diese pelos 70 anos, até porque um dos fundadores da Nova Central, e foi nosso vice-presidente, Tenorinho, foi um dos que colaborou com a fundação do Diese. E viva os trabalhadores! Obrigado, Luizinho, e excelente lembrança do saudoso, querido Tenorinho, dirigente sindical, que foi um dos bravos que fundou o Diese e também dirigiu a Nova Central, né? Dando sequência aqui às nossas falas, a pedido do Patá, que vai dar uma entrevista para a TV Cultura, a gente vai inverter aqui a ordem, então já passo a palavra imediatamente para o Ricardo Patá, presidente da UGT. Posso falar daqui? Pode. Bom dia, amigos e amigas. Bom dia. Eu quero primeiro fazer um cumprimento, que é o meu mantra, sempre faço, em nome da Juvândia, e vamos cumprimentar as mulheres. Viva as mulheres do Brasil! Eu vou ser muito breve, vou falar nos meus 15 minutos, foi 15? Quantos minutos? 5, então está aqui os 5 minutos. Fala, cumprimento toda essa mesa maravilhosa, cumprimento esse povo extraordinário, a nossa diretora técnica, Adriana, o antigo diretor técnico, Fausto, que aqui está, o antigo, que é o Clemente, que também está por aqui. Cadê o Clemente? Está aqui também, não está? E quero cumprimentar, com muito orgulho, o primeiro presidente do Diese Comerciário, meu amigo Gonzaga. Parabéns, Gonzaga. E aí, até quando foi dito que algumas entidades conseguiram recurso, na realidade, quem conseguiu foi o Gonzaga. Você, Gonzagão, é terrível. Mas eu quero, antes de fazer alguns comentários gerais, né, no tempo curto, eu quero falar um pouco do Diese, a experiência que nós tivemos, Nilza. Há muitos anos atrás, o Clemente era o diretor técnico, e aí resolvemos fazer uma pesquisa. E eu ia fazer a pesquisa com o Ibope.
viu, Marcena? Mas aí o Clemente falou, escuta, mas o Diese é de vocês, como é que vai fazer com o Ibope? Aí fizemos uma pesquisa com o Diese, está aqui a nossa professora, e com o Diese constatamos aquilo que sempre achavam, várias questões sobre os comerciários. Mas uma delas, que é a mais grave, é a questão do racismo. E nessa pesquisa detectamos de que realmente, além de não contratar o negro no comércio, quando contratava, pagava 60% do salário do branco. É possível isso, né? Não. E, graças ao Diese, fizemos o primeiro acordo no Brasil de inclusão do negro. Viva o Diese, hein? Mas, pessoal, o tema é o que fazer para melhorar o salário. Esse é o tema. Eu acho que é muito fácil. É votar no Lula ano que vem. Vamos votar no Lula. Vamos votar nele. Porque eu acho que assim nós vamos dar continuidade às políticas que nós construímos. Quando nós fizemos a Conclate em 2022, esse ano vamos fazer de novo. Esse ano vamos fazer em Brasília. Nós elegemos várias questões, porque o povo nos vê como carregador de bandeira. Podemos até carregar. No domingo, inclusive, nós vamos na Paulista. Você vai lá, né, Neto? Vamos lá. Então, todo mundo está convidado a ir na Paulista para, sem anistia, aquelas pautas maravilhosas nossas, carregando bandeira, é lógico, mas sabemos construir as bandeiras. E, em 2022, fizemos várias bandeiras. A política do salário mínimo é uma delas, é extraordinária. A política do salário da mulher igual ao do homem, também está lá. E a isenção do salário mínimo, o salário mínimo, olha só, dos salários de 5 mil, como já foi dito, que foi uma vitória extraordinária. Temos aí, como já foi dito, e é uma das campanhas que nós temos que lutar muito, que é a da redução da jornada, sim. E tá, olha, o Senado aprovou, o Senado já aprovou, e nós vamos ganhar essa batalha. Somos nós, trabalhadores, e acabar com o 6 por 1. Essas questões todas, elas valorizam, com certeza, o salário dos trabalhadores, porque, aliado a isso, nós vamos lutar muito por uma qualificação e capacitação adequada por conta do mundo que nós estamos vivendo, tecnológico. Eu sou comerciário, no comércio tem tantas questões acontecendo, e-commerce, teletrabalho, aplicativo. Você vai no supermercado hoje, 60% da bateria do caixa já não tem mais a pessoa. Nós precisamos nos adequar a esse mundo novo que está sendo construído e formalizar ações fundamentais para incluir as pessoas. Hoje, nós estamos vivendo quase o pleno emprego, graças às políticas que aí estão instaladas. Mas nós temos muitos desafios, né? Nós temos o tal do Trump, que o Lula mostrou quem é Lula, né? Que até o Trump agora gosta do Lula, olha que loucura. Então, essas mudanças que estão por vir, nós precisamos nos preparar. No passado, Adriana, nós até comentamos, na época tanto do Fausto quanto do Clemente, com você mesmo, que é fundamental a qualificação. Nós temos que qualificar, por exemplo, as pessoas que estão nos conselhos. Tem tantos conselhos por aí, e aí as pessoas muitas vezes não comentam de forma adequada dentro do conselho o que é bom para todos nós. Então, eu acho que o Diese é um instrumento poderoso nesses 70 anos. Você está com 70 anos, Adriana? É você ou o Diese? O Diese, né? Com 70 anos, eu já estou, 72, como passa? Você também, né, Neto? Não. 70 anos é uma vida extraordinária, é um legado que nós temos que deixar. E o Diese, com certeza, é o instrumento mais poderoso para que a gente possa consolidar as nossas bandeiras, as nossas construções e fazer com que os trabalhadores, nossos representados, tenham, com certeza, as consequências desse debate. Nós temos também um tema que é interessante. O Vitor participou muito conosco, o Gonzaga também, na política dos salários das regiões. São 5 estados e aqui em São Paulo nós conseguimos crescer 10% acima da inflação. Porque tanto a questão do salário mínimo quanto das políticas nesses estados, eles empurram, pelo menos, as negociações do movimento sindical. E esse ano, como no ano passado, os resultados são muito positivos do movimento sindical, porque aí está um instrumento mais poderoso, que eu deixei para o fim, que é, na minha concepção, que é a negociação coletiva. É a capacidade do sindicato fazer com que a sua classe, os seus representados, tenham aquilo que eles esperam, pelo menos uma vez por ano, o aumento e os benefícios conquistados
pelos trabalhadores. E eu tenho aqui como modelo o modelo dos bancários. Os bancários realmente têm uma política que eu acho que tem que ser copiada por todos nós. A Jubanda pode até nos ajudar. Todo mês de setembro, para todos os trabalhadores, e independente de qual central participa, tem lá a conquista todos os anos, no mês de setembro. Isso, para mim, é fundamental. Eu acho que o Diese também pode nos ajudar a iniciar um processo de construção das categorias, terem um processo de ter, numa data, uma negociação para o Brasil todo. No comércio, nós vamos tentar ter, já estamos falando com algumas empresas nacionais, um piso para todo o Brasil na área do comércio. Eu acho que é um começo, porque dessa maneira nós vamos construir aquelas questões fundamentais, da inclusão, da cidadania, da igualdade de oportunidade e dar ao trabalhador o que ele espera. E, por fim mesmo, uma crítica. Nós temos, todas as centrais têm algumas que têm mais, servidores públicos, e nós nos orgulhamos dos servidores que nós representamos. Eles que carregam o nosso país, é verdade. E, principalmente, os municipais, eles ganham uma miséria e trabalham muito, mas nós temos que pôr a mão na ferida. Não podemos permitir um Brasil de castas, um Brasil onde tem, por exemplo, no caso do Judiciário, do Ministério Público, nada contra as pessoas que fazem bem para o Brasil, mas 60 dias de férias, mais o recesso, e ganham 200 mil por mês, acima do teto. Eu acho que nós temos que pôr a mão na ferida, porque todos somos iguais. Não podemos ter um comerciário ganhando 2.500 por mês e um lá ganhando 200 mil e não tem diferença nenhuma. Essa é a proposta da UGT e, com muito orgulho, estamos aqui na comemoração dos 70 anos do Diese. Viva os trabalhadores! Obrigado, Patá. A lembrança também da pesquisa do perfil do comerciário. Eu ainda era auxiliar técnico nessa época, mas virou, inclusive, um livro, vale a pena a consulta, né? Algumas pessoas que estão aqui participaram ativamente desse trabalho e foi um marco na produção técnica do Diese e também dos comerciários, né? Mas, para dar sequência, vou passar para o camarada Onofre, representando a CTB, Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Brasileiros. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu sou Onofre Gonçalves, sou da CTB e da Secretaria de Assuntos Previdenciários da CTB. Quero trazer aqui um forte abraço do nosso presidente, o companheiro Adilson Araújo, que era para estar aqui hoje, mas está numa atividade nacional fora de São Paulo, por isso não pôde estar aqui, mas trago um abraço aqui a todos os companheiros e companheiras. O companheiro Vitor, quero aqui parabenizar, em nome do Diese, os 70 anos do Diese, uma entidade fundamental e que tem ajudado muito e que é muito valorosa para o movimento sindical, tem produzido muitos textos importantes e orientado a classe trabalhadora para que a gente possa tocar a vida. Aqui os companheiros e nossas companheiras das centrais, cumprimento a todos aqui. Eu falei aqui, o Neto pulou ali, não, eu não tenho 73 anos, mas Luizinho aqui falou que ele tem 77, então mais velho que o Diese. Mas é isso, companheiros e companheiras, eu acho que, assim, muito rápido aqui, eu acho que tem 3 desafios muito grandes aqui para o movimento sindical, que o Diese provoca aqui o movimento sindical para tratar do assunto, não é? Que não é resposta fácil. Nós não acredito que ninguém aqui tenha, assim, uma resposta aqui na manga para resolver o problema. Mas acho que não é falta de interesse, de debates, porque eu acho que o Diese tem feito isso ao longo dos anos, tem feito esse debate com a classe trabalhadora. O problema é que nós temos, o Brasil, historicamente, é um país desigual. Essa é a grande verdade. A desigualdade no Brasil é muito grande, não é? E aqui tem o andar de cima e o andar de baixo,
que é a riqueza no andar de cima e a pobreza no andar de baixo, onde que está a classe trabalhadora. Não é? Essa é a grande verdade. Isso tem um desequilíbrio muito grande e traz um impacto violento sobre a classe trabalhadora. Então, isso a gente precisa ter muito claro. Como resolver este problema? Nós melhoramos o salário mínimo? É verdade. E isso veio acontecer no governo Lula para cá. Melhorou o salário mínimo, tem avançado. Mas eu pergunto, é o suficiente? Não, não é. E o Diese já fez isso, constatou isso em uma pesquisa. Não é o suficiente para resolver o problema da classe trabalhadora. Não é? Nós temos lutado muito para derrubar os juros. Não conseguimos. Juro alto faz parte disso. Não é? Então, esse impacto ele é muito duro. E ele impacta na saúde, na educação, em tudo que a gente pode pensar, ele está impactando. Então, eu acho que aqui, companheiros, é muito difícil, mas acho que as classes trabalhadoras e as centrais que estão aqui presentes, eu acho que nós não estamos fora disso. Eu acho que a gente precisa de aprofundar nesse debate. Entender como é que nós dialogamos daqui para frente com a classe trabalhadora. Com essa juventude que está no mercado de trabalho, como é que nós falamos mesmo com eles? Eu tenho uma leve impressão que a nossa linguagem com essa juventude está um pouco distorcida. Eu acho que a gente não consegue comunicar de fato com essa classe mais jovem no mercado de trabalho. Eu acho que nós precisamos repensar um pouco isso, para que a gente possa ter avanços necessários para dialogar e que a gente possa avançar nessas questões que estão colocadas aqui. Eu acho que o salário mínimo é fundamental que esteja regulamentado, que aumenta, que avança para que a gente resolve o problema do andar de baixo, que é onde está inserida a classe trabalhadora. Eu deixo aqui para os companheiros, que eu sei que o tempo aqui é curto e a gente acaba... Sindicalista não pode ver microfone, que pega e vai que vai. Então, aqui precisa a gente corrigir aqui, mas eu fico por aqui, quero parabenizar aqui o Diese, uma entidade importante, 70 anos de existência e chegar com esse vigor todo, produzindo, lutando, orientando, cada dia que passa a classe trabalhadora, não é para qualquer um, não, é muito difícil, e parabéns a Diese e muita vida longa a todos. Obrigado, Onofre. Acho que as falas têm se complementado, né? Tanto da importância do serviço público, porque muitas vezes a gente não percebe, mas quando tem um serviço público gratuito, que o trabalhador utiliza, isso também melhora a qualidade de vida, é uma renda indireta, né, que esse trabalhador tem. Então, a questão do serviço público é fundamental, o tema, né, da organização no local de trabalho, de como se comunicar com essa juventude, com esses trabalhadores nesse mercado de trabalho que passa por transformações aceleradas, que estão ali nas plataformas, nos aplicativos, na informalidade. Então, acho que estou gostando muito aqui das falas, e para dar sequência, vou passar aqui para o Neto, fazer a saudação pela CSB, e vai usar o púlpito. Eu falei ontem com o Vitor que celebrar 70 anos me obriga a preparar uma intervenção um pouco mais organizada para poder responder à responsabilidade de falar aqui para um ambiente de uma entidade que muito contribui para a classe operária, para o povo trabalhador, né? Saudar aqui a mesa, nosso querido Chico Marcena, o Vitor Pagani, nosso companheiro, todos os demais companheiros das centrais, a diretora técnica Adriana, o presidente Luiz Gonzaga, e todos os companheiros e companheiras que aqui estão, que é uma honra muito grande, né, estar aqui hoje, né? Esse espaço de reflexão, de compromisso social,
para debater desafios da valorização da renda do trabalho no Brasil. E é ainda mais especial porque celebramos 70 anos do Diese, 7 décadas de produção de conhecimento, de rigor técnico, de autonomia e, acima de tudo, de compromisso com a classe trabalhadora brasileira. Eu sou filho de ferroviários, líder sindical que, junto com o Tenorio, ajudou a fundar o Diese. O velho Guarino, os ferroviários da antiga Sorocabana, também deram grande contribuição na construção desta entidade. E o Diese nasceu num período de enorme adversidade, mas se transformou na mais respeitada instituição de pesquisa do mundo do trabalho na América Latina. Uma instituição reconhecida por governos, por empresas, por universidades e por todos nós do movimento sindical. Eu agradeço pelo Diese existir e agradeço pelo Diese resistir. Não é fácil. E há décadas, a participação da renda no trabalho no PIB brasileiro permanece abaixo e estável. Mesmo quando crescemos, a renda do trabalhador não cresce no mesmo ritmo. Muita gente produz muito e recebe pouco. Isso não é apenas justiça social. Isso é um problema econômico sério. Sem renda no bolso do trabalhador, não há consumo forte, não há produtividade que se sustente, não há desenvolvimento que se espalhe pelo país. Hoje, vivemos um momento diferente, desafiador. A digitalização e a automação e a economia de plataformas está mudando profundamente a forma de trabalhar. E não se trata mais apenas da informalidade ou da terceirização. Estamos falando de milhões de trabalhadores que hoje trabalham mediados por aplicativos, sem renda estável, sem direitos, sem previsibilidade e, muitas vezes, sem nenhum diálogo com as empresas. Isso pressiona salários para baixo, torna a renda instável, aumenta a desigualdade. Mas nós estamos enfrentando essa agenda. No Brasil, dialogando com o governo e com o Congresso Nacional. E no cenário internacional, levando esse debate à OIT na construção de uma convenção para garantir o trabalho decente nas plataformas digitais. Isso é um passo histórico. Não foi fácil esse ano na OIT, que perdemos 4 dias para decidirmos se construiríamos ou não uma convenção internacional para trabalhadores de plataforma. Né, Giovana? Nós estávamos lá, reuniões até às 4 da manhã, todos os dias, porque o patrão, os Estados Unidos e a própria China não querem uma convenção internacional que garanta trabalho decente nas plataformas. E no Brasil, felizmente, a gente tem algumas conquistas. Alguns companheiros já falaram aqui, a valorização do salário mínimo. Esse é fundamental. Em que pese possamos dizer que não é suficiente, mas quando alguém comparava, olha, eu ganhava 2 salários, 3 salários mínimos, o salário mínimo não valia nada. Nós lutávamos tempo atrás para salário mínimo de $100. Era a grande luta nossa. Hoje o salário mínimo está em $280 e a gente continua achando pouco. Perfeito? Segundo, esse salário mínimo impacta para mais de 50 milhões de trabalhadores e corrige um eixo básico da renda no Brasil. A isenção do imposto de renda, até 5 mil, uma excelente conquista, não é? Só que é 50% do que deveria ser feito. A tabela do imposto de renda, ela está defasada em 140%. Quando você corrige 5 mil, você não pega a tabela do imposto de renda. 140% levaria salários até 9.550 isentos de imposto de renda no Brasil. E, a partir dali, você poderia crescer a tabela. Mas é uma grande conquista. Mas veja o sacrifício na disputa no Congresso. O Patá brincou aqui, vamos eleger Lula no ano que vem. Não é suficiente eleger Lula. Nós precisamos eleger um Congresso progressista, com companheiros e companheiras comprometidos com a classe operária, com os trabalhadores. É importante eleger Lula? Com certeza, é muito importante. Mas se não dermos o Congresso, vamos ficar como estamos agora. Há 3 anos desse governo, não movemos uma vírgula na CLT de todo o desastre que foi feito pelo governo Temer e aprofundado pelo bolsonarismo. Ou seja, esse é um processo de crescimento. Ainda temos a Lei da Igualdade das Mulheres. Veja, o patronato foi no Supremo Tribunal Federal para questionar a entrega dos relatórios que deveriam ser entregues. Veja, esse patronato escravocrata, ele nos
atropela sempre. Nós estamos vendo isso nas discussões no Brasil durante a Conferência Nacional do Trabalho que tem acontecido. E é bom lembrar que todos esses avanços que a gente tem feito caminham na direção correta e foram conquistas que contaram com o apoio imprescindível da participação do Diese. O Diese sempre esteve junto para municiar nós, né, Liana? Toda vez, nós, dirigentes das centrais, nós, dirigentes sindicais do Brasil, para sentar na mesa, seja com o patrão, seja com o governo, com o Congresso Nacional, com o Senado Federal, o que seja. O papel dos sindicatos é muito importante. Nenhum país do mundo valorizou a renda sem sindicato forte. É na negociação coletiva, o Patá falou correto, que a renda vira cláusula, vira direito, vira proteção concreta. E para isso nós precisamos de financiamento estável, precisamos de liberdade sindical plena, sem abrir mão das conquistas da unicidade sindical e do sistema confederativo, reconhecimento da representação, capacidade técnica, que o Diese nos oferece há 70 anos. Por isso, nesse aniversário simbólico, né, que estamos celebrando aqui, bem, ele não é apenas simbólico, ele é político, ele reafirma o papel dos sindicatos e da técnica a serviço da classe operária, da classe trabalhadora. Se queremos realmente valorizar a renda, precisamos de uma agenda estruturada. As centrais têm trabalhado muito nisso, né? Hein, Clemente? Nós precisamos ter, pensamos aqui, a CSB pensa em 5 pilares. Primeiro, uma política salarial permanente que vá do salário mínimo aos pisos profissionais. Precisamos empurrar os pisos, são os pisos salário mínimo nacional, os pisos regionais e os pisos por categoria. Segundo, uma reforma tributária que alivie o peso sobre o salário e amplie a progressividade para os mais ricos. Terceiro, uma regulação moderna para o trabalho digital com direitos, transparência algorítmica e renda mínima. Quarto, uma política industrial e tecnológica que retome nossa capacidade produtiva e gere empregos de qualidade. Quinto, educação profissional de nível elevado, conectado à economia digital, garantindo oportunidades reais à juventude trabalhadora. Companheiro, para encerrar aqui, a valorização da renda não é apenas um debate econômico, é um projeto de país. É decidir se o trabalhador brasileiro terá a condição de viver com dignidade, de planejar 70 anos, né? Educar seus filhos e aproveitar sua vida com tranquilidade. E é por isso que, num momento como esse, tão importante, porque o Diese, ao completar 70 anos, continua sendo a luz que ilumina o caminho da classe trabalhadora. Parabéns, Diese. Parabéns aos seus técnicos, seus diretores, os atuais e os anteriores, aos sindicatos que sustentam o Diese e aos milhões de trabalhadores que se beneficiam do seu trabalho. Que venham mais 70 anos, Adriana, com mais direitos, mais renda, mais democracia. Bom, dando seguimento aqui, passar para o companheiro Alex, representando a Força Sindical. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Alex, sou trabalhador metalúrgico e neste ato aqui estou representando a Força Sindical. Trago aqui um forte abraço do nosso presidente nacional, Miguel Torres, que está se recuperando de uma cirurgia, mas pediu para eu transmitir aqui algumas mensagens. A primeira é dizer que nós estamos aqui num momento histórico. Histórico não somente porque nós estamos presenciando 70 anos do Diese. Histórico principalmente porque nós fomos capazes de ganhar as eleições e iniciar o processo de reconstrução social, política e econômica através do presidente Lula. É histórico porque nós fomos capazes de superar os atos golpistas que tentavam inviabilizar que o presidente eleito democraticamente pudesse tomar posse e exercer o seu mandato
para consertar tudo aquilo que foi feito errado nos anos anteriores. Histórico também, porque tudo que nós fizemos até o presente momento, os passos dados, que por mais que a gente fale que foram pequenos, nós devemos valorizar, como, por exemplo, a isenção da tabela do imposto de renda para quem tem renda até R$5.000, que vai vigorar a partir de janeiro. Entre tantas outras conquistas, eu não vou numerá-las todas, porque o tempo é muito curto, mas o Miguel Torres pediu para retransmitir que esse processo de construção de um diálogo mais forte, de uma liberdade sindical mais forte, de uma organização da classe trabalhadora e social mais forte, que é um processo também de reconstrução, a gente tem que se fortalecer para que no próximo ano a gente possa dar um passo mais adiante. Não deixar que o atraso volte e que nós, trabalhadores e trabalhadoras, venhamos a ter todos os medos do passado. Precisamos reeleger o presidente Lula, precisamos ter um Congresso Nacional com a cara e a alma e a força dos trabalhadores e trabalhadoras, para que a gente possa desconstruir todos os males que foram feitos nos governos anteriores. Um deles, a reforma trabalhista, que legalizou a precarização no mundo do trabalho. Isso é papel nosso, de cada um de nós, do movimento sindical. Também é fato que não basta apenas eleger um governo do Lula, eleger um Congresso Nacional com a sua maioria progressistas, mas é indispensável que nós, do movimento sindical, a gente continue cada vez mais empenhado para, de fato, fazer as mudanças que nós necessitamos. Precisamos fortalecer as indústrias, porque uma indústria forte é uma economia forte. A gente fortalece os salários dos trabalhadores e trabalhadoras. Essas são as mensagens que nós, da Força Sindical, inicialmente estamos passando através do Miguel Torres, que não pôde estar presente, mas na minha pessoa estou retransmitindo. Ele pediu também para dizer da importância do DIEESE. Quem é o DIEESE? O DIEESE somos nós. Foi assim que foi construído o DIEESE na década de 50, com pouco mais que 20 lideranças sindicais aqui no estado de São Paulo. Tanto é que, quando se vai buscar na história do DIEESE, não tem uma única pessoa, um único sindicato que possa dizer: olha, nós que idealizamos o DIEESE. Foi um conjunto da classe trabalhadora. E ao chegarmos aos 70 anos, nós temos essa mesa aqui composta, na verdade não é uma mesa, né? Esse conjunto de lideranças sindicais aqui, vem com esse mesmo espírito de construção coletiva, de unidade, de força, que na década de 50 fez surgir o DIEESE. E que tenhamos muito mais 70 anos à frente. Um forte abraço a todos. Muito obrigado, Alex. Peço que você também transmita ao Miguel Torres nossos votos de pronta recuperação e que o mais breve possível ele possa estar aqui conosco presencialmente. Dando seguimento, passo para Juvândia fazer as considerações, representando a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Quero cumprimentar todo o dispositivo aqui da mesa, cumprimentando
a Lília, a Nilza, nossas companheiras, Luizinho, e mando também um abraço para a Sônia, com os cumprimentos aí, e um desejo de que ela tenha muito sucesso na gestão. Onofre, cumprimentar aqui o Vitor, nosso representante do DIEESE, o Alex, o Patá, o Neto e o nosso secretário executivo, Chico Macena. Assim, cumprimento todos e todas. Quero parabenizar o DIEESE pelos 70 anos, dizer que o DIEESE é um patrimônio, né, da classe trabalhadora e do povo brasileiro, por tudo que o DIEESE já realizou de importante e o que realiza para toda a classe trabalhadora. Cumprimentar aqui a Adriana, nossa diretora técnica, o Gonzaga, presidente, e cumprimentando vocês, cumprimenta a Maria, que pegou, a presidenta anterior, que pegou a fase difícil, né? O Clemente, que eu vi aqui, o Fausto, e todos, né, os técnicos. Bom, nosso tema é sobre a valorização, como valorizar o trabalho no Brasil, né? E é importante reconhecer, e muitos de vocês falaram aqui, nós estamos com um avanço, tivemos aí com o presidente Lula um avanço na formalização, né, com a menor taxa de desemprego aí da série, 5,4. Então, nós tivemos avanços que precisamos reconhecer. Aumento da renda, né, que também é algo para a gente importante, mas nós temos um problema que nós precisamos resolver para que valorize, porque, embora a gente tenha um salário médio de R$ 3.500, mais 70%, em torno de 70% dos trabalhadores ganham menos que isso. Então, a gente tem, e nós fizemos uma pesquisa ali na Vox Populi recentemente, né, com mais de 3.800 pessoas no Brasil todo, e o que os trabalhadores apontam? Os trabalhadores reclamam dos salários, né? O que os trabalhadores reivindicam? Aumento salarial. Ou seja, salários melhores, que dê para cobrir todas as suas despesas, suas necessidades. Então, a renda no Brasil ela ainda é baixa, né? E nós passamos, no último período, antes do presidente Lula, infelizmente, depois do golpe que tirou a presidenta Dilma, nós ficamos com o salário mínimo congelado, nós tivemos o contrário, né? Desemprego cresceu, nós tivemos redução da renda. A gente vinha de um período, nós vivemos num período muito difícil, né, de um golpe, com reforma trabalhista, com aumento da pejotização. Então, com uma série de problemas que só piorou a situação da renda. Então, quando a gente recupera, quando o Brasil cresce, e o Brasil cresceu em 3,3% aí no governo do presidente Lula, Lula 3, então o Brasil cresce, recupera emprego, com os programas sociais, com todo o esforço do governo do presidente Lula, a gente chegou nesses números de aumento da renda, queda do desemprego, aumento da formalização, mas os trabalhadores têm uma sensação de que estão ganhando pouco. E por quê? Né? Com tudo isso, nós, até com a própria ampliação da isenção ali no piso, que o presidente Lula vem fazendo até aqui, você coloca mais renda líquida no bolso do trabalhador, ele consome mais, aí cresce os empregos do setor de serviços, do comércio e serviços, que são empregos que pagam pouco. E com essa taxa de juros, como falou aqui, acho que o Onofre falou muito bem, é dedo na ferida. O Brasil só vai crescer quando reduzir juros, gente. É necessário e fundamental, porque eles deram um golpe e mudaram a legislação trabalhista, a legislação previdenciária, e mudaram várias ferramentas importantes de desenvolvimento e crescimento econômico. Mudaram o Banco Central, deram autonomia, né? Autonomia para botar os caras deles, do mercado financeiro lá mandando. Eles destruíram uma política, uma ferramenta importante que eles enfraqueceram foi o BNDES, que é o Banco do Desenvolvimento. O que eles fizeram? O que os golpistas fizeram? Acabaram com a TJLP, botaram uma taxa de juros mais alta, descapitalizaram o BNDES, que é uma ferramenta importante de desenvolvimento, de investimento nesse capital produtivo. Então, precisa baixar os juros para que o Brasil cresça, gerando empregos, né, e desenvolvendo a indústria, desenvolvendo o setor tecnológico, empregos que pagam mais, empregos que tenham uma renda maior. Então, para isso, é necessário que o Brasil cresça para que essa valorização do emprego aconteça. Mas ela também só vai acontecer
se nós fortalecermos a negociação coletiva, como falou aqui Patá, como falou aqui o Neto, né? É fundamental, o próprio Alex, é fundamental a gente fortalecer a negociação coletiva. E não há negociação coletiva forte se não tiver sindicatos fortes. Com esse enfraquecimento, com o ataque que o movimento sindical sofreu, e não foi à toa, sofreu porque eles precisavam, para reduzir a renda, para aumentar a concentração de renda, aumentar os ganhos, eles precisavam enfraquecer o movimento sindical, e foi por isso que eles fizeram isso. Não foi à toa. Então, para que o Brasil volte a crescer, né, continue nessa política de crescimento, desenvolvimento, geração de emprego e renda, é necessário e urgente, não só, como disse todo mundo aqui, reeleger o presidente Lula, mas é necessário e urgente mudar o Congresso Nacional, né? Discutir o projeto de país, planejar, porque não é curto prazo, não é de uma hora para outra que a gente muda, estruturalmente o país, para mudar estruturalmente os empregos, para ter empregos de qualidade, não se faz de uma hora para outra. Então, é fundamental reeleger o presidente Lula e é fundamental dar ao presidente Lula a condição de governabilidade. Porque hoje nós temos um presidencialismo enfraquecido, com metade do orçamento na mão do Congresso, colocando sabe Deus lá aonde. Né? E que projeto de país é esse que anda se você não tiver orçamento público para fazer o país crescer e planejar, investir, enfim, orçamento. Então, isso precisa ser corrigido, isso nós precisamos debater com a classe trabalhadora e penso que isso é essencial. Essencial, porque nós, apesar de eleger o presidente Lula, com esse Congresso, nós não conseguimos reverter, fortalecer a negociação coletiva, o movimento sindical, reverter os absurdos que eles fizeram com a pejotização, que acaba com a Previdência, que afeta o orçamento público, porque a pejotização é isso. Né? A gente vê os efeitos da pejotização. Então, veja, eu acho que, pensando como valorizar a renda, como melhorar a situação do trabalhador brasileiro, esses são os caminhos que a gente falou aqui. Né? A companheira Lília falou do setor público. Ficou 7 anos, Temer, Bolsonaro, congelado. Salários congelados. Tivemos reajuste agora com o presidente Lula. Então, é fundamental e essencial a gente aprovar a negociação coletiva no setor público. É fundamental e essencial também nós nos unificarmos, fazermos campanhas conjuntas. Servidores municipais, que são os que têm salários menores, precisam ter campanhas articuladas nacionais. Precisa ter piso nacional, precisa ter discussão articulada regional e nacional. Mesmo que a negociação seja local, a gente se fortalece na articulação nacional, na agregação nacional. Eu sou de uma categoria que faz isso há 32 anos, tem uma convenção nacional, e veja, e a gente só ganhou. A gente só ganhou nessa articulação. Você, né, dá trabalho, tem que ouvir, tem que abrir mão, tem que fazer um conjunto de... Né, mas é a democracia, faz parte do processo democrático, e assim a gente só se fortalece. Então, veja, e o DIESE é fundamental para tudo isso. Os estudos, as análises, o acompanhamento, o suporte que o DIESE faz. E penso assim, olha, o DIESE é um patrimônio do povo brasileiro. É um absurdo a gente ter vivido o que viveu aí, né, até recentemente, até pouco tempo, tendo que passar o Pires aí para sustentar o DIESE. Não tem cabimento, o DIESE é patrimônio do povo brasileiro. Tem que ter uma fonte de financiamento perene, uma fonte de financiamento para que ele cumpra esse papel que ele cumpre. Então, eu acho que o movimento sindical ele foi muito sábio na década de 50, quando criou o DIESE. Foi visionário, foi sábio, e a gente tem que avançar para que o DIESE tenha uma fonte de financiamento que seja perene, porque ele não presta serviço para um ou outro sindicato, ele não presta serviço para uma ou outra categoria, ele não presta um serviço para um ou outro segmento só dos trabalhadores. Os estudos e as análises do DIESE servem para todo o Brasil. É essencial, porque não tem uma visão parcial que vai lá, porque o empregador que está pagando pediu aquele estudo e faz, como a gente vê um monte de... Vou dar a palavra agora para o técnico, né? Eu outro dia estava vendo o Jornal Nacional falando assim, os Correios estão com problema, eu vou passar aqui para o técnico, ele vai falar. Aí o técnico chegou e disse assim, bom, isso é um problema da iniciativa pública, a gente tem que colocar a gestão privada, porque é influência política, e aí está com problema financeiro por causa disso. A solução é a privatização. Eu pensei, bom, belo técnico, né? Porque nós estamos com um problema com o Banco Master, e que eu saiba, o Banco Master é uma empresa privada,
que vai trazer um buraco no orçamento público, no monte. A Enel, um monte de empresa que foi privatizada e está aí. Faltando energia, faltando água, encarecendo a conta de água. Então, não venha me dizer... não basta ser, entre aspas, técnico, né? O Diese, sim, tem um estudo sério, né? Tem um estudo aprofundado, sério, sem puxar a sardinha para o cara que tem dinheiro, para a empresa que vai pagar mais. Então, veja, eu acho que a gente está no caminho bom, certo. A gente vai ter ganho de renda ano que vem, com a lei, com a isenção de imposto de renda até 5 mil, a redução de imposto para 7 mil e poucos, R$350. Nós vamos ganhar, vamos ter ganho de renda. Isso vai ser muito importante. A política do salário mínimo, negociada lá no governo do presidente Lula pelas centrais, foi essencial e fundamental para melhorar a renda dos trabalhadores, senão a situação seria pior. Agora, é um momento estratégico, um momento importante. O mundo vive em transformações. Transformações, seja decorrentes dos avanços tecnológicos, mas também do meio ambiente, das crises climáticas. E tudo isso precisa ser visto, pensado, analisado, planejado. E a gente tem uma oportunidade ímpar de fazer esse Brasil continuar no rumo certo, que é, com certeza, as eleições do ano que vem. O momento de debater o Brasil, debater o projeto de país. E é essencial que o movimento sindical se envolva nesse debate. A gente já está envolvido nesse debate. Representar esses trabalhadores de aplicativo, aprovar essa lei que está lá no Congresso Nacional, que foi discutida, tripartite, foi um debate promovido pelo Ministério do Trabalho. O presidente Lula designou o ministro Marinho para fazer o debate, e a gente levou para o Congresso. E, Chico, nós fizemos uma pesquisa agora, essa pesquisa tem, acho que eu vi 400 e poucos, 450, se eu não me engano, trabalhadores de aplicativo. E tudo que nós colocamos no projeto de lei lá na negociação é o que eles querem. Eles querem, uma parte quer autonomia, mas quer ter direito a aposentar. Se ficar doente, sofrer um acidente, quer ter assistência, quer ter seguridade, quer ter uma renda. Eles querem ter um piso mínimo. Tudo que está lá no projeto. Então, veja, nós temos que lutar. É fundamental aprovar esse projeto que está no Congresso Nacional, aproveitar essa oportunidade, mobilizar o povo, porque hoje, para aprovar um projeto, tem que ter mobilização. Para aprovar a redução da jornada vai ser essencial para melhorar a qualidade de vida e o salário, e a qualidade do emprego no Brasil, reduzindo jornada, acabando com a escala 6x1. Então, veja, eu acho que a gente tem um caminho, uma oportunidade, uma janela de oportunidade muito boa, caminhos muito bons. Reduzir o juro é essencial, e a gente vai ter que brigar na rua para a redução de juros, sim, porque o mercado financeiro briga, a imprensa se soma ao mercado financeiro, o Congresso se soma, a maioria se soma ao mercado financeiro. Então, a gente tem que fazer o contrário. Então, veja, gente, eu encerro agora parabenizando mais uma vez o Diese. Tenho muito orgulho do Diese, da história do Diese, de como categoria bancária está desde o começo, desde a fundação do Diese, ali em 54. Dizer que a gente vai estar sempre junto com o Diese, porque nós entendemos a importância, a CUT entende como central também, Maria? E as centrais sindicais também entendem a importância do Diese. Nós vamos brigar, vamos lutar, e o Brasil vai continuar melhorando, vai continuar crescendo. Então, viva a classe trabalhadora, viva o Diese! Obrigado, Juvândia. E antes de passar a palavra para o Chico Macena, só reforçar esse espírito de unidade, de intersindicalidade, de convivência na diversidade, que é o Diese, que é esse espaço de encontro das centrais e de ação conjunta. E aí, passo para o Chico Macena, vai falar do púlpito também. Muito obrigado. Trouxe o óculos? Não precisa, eu fiz a catarata. Bom dia a todos os companheiras, companheiros. Eu também aqui, primeiramente, queria cumprimentar o Diese pela história, pela luta, pelo trabalho que vem desenvolvendo, não só de apoio ao movimento sindical, mas tem que fazer o registro aqui, que o Diese é fundamental e tem sido fundamental também para os governos democráticos que fazem convênios
com o DIESE para desenvolvimento de políticas públicas, e eu diria também para os outros governos, porque tem no DIESE uma oposição qualificada, técnica, também quando afrontam os direitos dos trabalhadores. Eu não vou repetir aqui as conquistas, todas as conquistas, mas eu queria, pelo menos, pautar um pouco a agenda que nós temos, né, que é uma agenda da qual o DIESE está presente. Eu acho que assim, a gente comemora mês a mês, e estamos comemorando ano a ano nesse governo Lula, o crescimento do emprego, a geração de novos postos de trabalho, né, recorde, né, de emprego, 5,4 desocupados. Né, tudo isso eu acho que a gente tem que comemorar, e comemorar muito. Mas nós temos que também identificar quais são as dificuldades, mesmo dentro desses números, né, para qualificar a nossa ação e o nosso debate. Né. Nós temos ainda, por exemplo, dado agora, né, chegamos a 1.804.000 novos postos de trabalho este ano. Para rodar 1.804 postos de trabalho, girou 21.326.000 trabalhadores. Uma rotatividade brutal para ter um saldo positivo como esse. O salário de entrada ainda é muito baixo, em torno de R$ 2.300. Né? Os postos que estão sendo ocupados são aqueles postos de menor valor agregado na renda, na perspectiva de carreira, né, na perspectiva de uma inserção mais estrutural no mercado de trabalho. Então, são questões que nós temos que enfrentar, né, que vamos enfrentar tendo políticas públicas, que vamos enfrentar discutindo com a sociedade, né, essa nova economia, essa nova inserção nesse mundo econômico, na recuperação de direitos também que foram deixados para trás. E aí tem algumas agendas que eu acho que é importante, que estão, vamos dizer, são mais imediatas e que nós temos que estar atentos. Todos sabem aqui, e eu vou começar por aí, que os fundos públicos são os fundos também que têm movimentado a economia e que têm dado lastro muito positivo para o desenvolvimento econômico do país. Falou-se aqui no BNDES. São 28 bilhões ano que vai para o BNDES para ele poder alavancar, né, recursos para financiar nova industrialização, transformação energética, né, processo de calamidade, como aconteceu no Rio Grande do Sul. São recursos do FAT. São recursos do Fundo do Amparo ao Trabalhador, né, que tem sustentado essas políticas públicas, certamente, né, orientadas pelo presidente Lula. Nós temos aqui o Fundo de Garantia, né, que é um fundo fundamental para poder ter obras de infraestrutura, Minha Casa Minha Vida, todo mundo conhece Minha Casa Minha Vida, mas obras de infraestrutura, como proteção ao trabalhador, que tem atendido às situações de catástrofe, que tem gerado renda também, como a medida que nós adotamos no ano passado, de liberação de 12 bilhões de reais para aqueles que estavam retidos, que fizeram o saque aniversário. Isso movimentou a economia, dá lastro para a economia, para que a gente não tenha uma deflação, que não entre num processo recessivo. Isso movimentou substancialmente a economia. Agora, esses dois fundos e as políticas de financiamento através de recursos públicos constantemente atacadas, via Congresso, com vários projetos de lei que tentam drenar esses recursos desses fundos para atividades que não deveriam, de um lado, e, de outro, nós temos a pejotização, que aqui foi falado pela Juvândia, que, se passar o que está no Congresso Nacional, né, em 30 anos nós não teremos mais o BNDES, nós não teremos o FAT, né, nós não teremos, né, recursos, nem para o Sistema S, aquele que eles falam que é privado. Ainda bem que o Fausto, quando ele fala, ele faz uma meia, né, porque ele não pode falar claramente que não são, né, que falam que é privado, que, na verdade, é também com base a contribuição na folha, né, todos esses recursos
né, não terão mais. E teremos uma dificuldade muito grande, não só do financiamento das políticas públicas, mas de financiamento também do próprio movimento sindical, né, e da estrutura que sustenta várias lutas dos trabalhadores. Eu queria colocar aqui a questão da plataformização, que também já foi dito pela Juvântia. A plataformização hoje, ela é um debate estratégico do ponto de vista da organização econômica do país. Eu tenho dito para alguns empresários, não se trata apenas uma relação precarizada que é de trabalhadores com a plataforma, mas o que nós estamos vendo claramente é desregulamentar setores importantes da economia. Ontem, na Conferência Estadual do Trabalho do Rio de Janeiro, eu falei isso para os empregadores. Se vocês não se aterem a isso, vai ter aqui no Brasil uma concorrência no teu ramo de atividade desregulamentado, desleal, e que você dificilmente, você que está regulamentado, vai ter condições competitivas de lidar com isso. E vai desregulamentar, a partir daí, todas as relações de trabalho. Estou dizendo isso porque já está na saúde, está na educação, está na política de cuidados, está na política de serviços, várias áreas do supermercado, Patar, né, já está repositor, empilhador operador de empilhadeira e outros setores, inclusive, que a gente tem identificado, né, que a plataformização está entrando. Então, nós precisamos combater isso e discutir o que está no Congresso Nacional, o projeto, né, que nós enviamos, o deputado Augusto Coutinho modificou agora, que tem um relatório, né, que tem problemas, tem ajustes a serem feitos. Mas eu acho que, eu estou dizendo isso para o movimento sindical, que a gente tem que ter um esforço muito grande para aprovar aquele projeto de lei, aquele relatório, com os ajustes a serem feitos. É uma oportunidade que nós não podemos perder. Então, eu queria colocar, o Diese tem acompanhado, a Marcolino manda zap dia sim, dia não para mim, né, para falar mudou isso, mudou aquilo, mas nós temos que ter um esforço muito grande, né, para aprovar esse projeto. A jornada 6x1, né, tem um relatório do deputado Léo Prats, que a gente está acompanhando, tem o que foi aprovado no Senado, mas tem a do Léo Prats no Congresso Nacional, que reduz a jornada de trabalho progressivamente para 40 horas semanais, né, a gente acha importante, 8 horas diárias, permite uma negociação do 4x3, também naquele relatório, né, e 2 descansos semanais consecutivos por semana. É algo que a gente tem também. Tem problemas? Tem uma discussão de compensação que o Gastão estava querendo colocar, que nós somos contra, nós precisamos ver como é mediar, mas também aqui, né, se a gente tiver alguma divergência, a gente tem que verificar dentro do governo, né, e dentro do Congresso Nacional como a gente contorna essas divergências, ou dentro do próprio governo, possibilidade de vetos a algumas situações, mas aproveitar essa oportunidade que também nós temos, né, de terminar com a jornada 6x1. 6x1 não acredito que vote esse ano, mas eu acho que é possível avançar significativamente para que a gente chegue numa situação mais vantajosa, né, para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Eu queria colocar também que, na questão da renda, né, não vou aqui repetir, até porque tudo que a gente fala aqui são os estudos do Diese sobre a valorização do salário mínimo, né, vai ficar 1.621 o ano que vem. Se não tivesse a política do governo Lula, seria 823. Isso a gente vai estar mandando o decreto essa semana da valorização do ano que vem. Mas eu queria colocar de uma grande oportunidade que a gente tem o ano que vem. O ano que vem nós vamos completar 90 anos do salário mínimo no Brasil e, coincidentemente, 20 anos que o presidente Lula lançou a política de valorização do salário mínimo. Então, nós vamos ter o livro que nós estamos elaborando, medalha, moeda comemorativa, tudo como um pretexto, na nossa opinião, tem que ser um grande pretexto para a gente discutir
efetivamente com a sociedade, né, a distribuição de renda e a importância do salário mínimo, né, na vida das pessoas, e a partir do salário mínimo também, apesar dele puxar o mercado informal, né, apesar dele puxar algumas negociações coletivas, a importância da formalização e do trabalho decente. Por último, nós tivemos uma conquista muito grande na última COP, né, que foi colocar na agenda o debate da transição justa e o debate da inserção dos trabalhadores, né, nesta transição. Ou seja, aquela ideia que o movimento sindical, nós no Movimento do Trabalho colocamos, que ninguém pode ser deixado para trás num processo grande de transformação. Nós temos que dar consequência a esse texto que nós colocamos na COP. Nós temos que dar consequência, para não ficar mais um texto daqueles, né, que esses organismos internacionais fazem e que você, depois de 10 anos, está discutindo ali o mesmo texto. É outra oportunidade que a gente tem. Junto com o DIESE, entidades sindicais, universidades, a gente montou lá o Observatório, né, do Trabalho. Nós temos alguns apontamentos de algumas mudanças do ponto de vista tecnológico, mudanças do ponto de vista do etarismo que está surgindo progressivamente aqui no Brasil, já atingindo substancialmente alguns setores da economia, né? Já temos uma identificação, também eu tenho dito para os empregadores, da dificuldade de algumas empresas na digitalização das suas empresas, que sem isso também não existe a transformação. Na área do comércio, para estar isso é muito grande, né? Nós precisamos preparar essa base, né, do comércio para se inserir também do ponto de vista tecnológico. Muitas vezes fala, não, qualificar os trabalhadores. Não é os trabalhadores, não, só. Né? É qualificar, né, essa base de serviços, de comércio, essa economia, para a gente poder fazer essa disputa à altura do que vai ser a disputa nesse mundo globalizado. A gente tem essa oportunidade. Temos essa oportunidade e, para isso, nós temos que discutir de novo política de desenvolvimento, qualificação profissional, revisão de trilhas, enfim, é uma agenda grande que nós temos para o ano que vem e para o segundo mandato do governo Lula. Eu digo para o ano que vem porque essas questões têm que movimentar também a nossa plataforma, o nosso programa de desgoverno e a nossa disputa na sociedade, para a gente poder eleger o presidente Lula e conseguir os avanços. E, quem sabe, mudar o perfil desse Congresso Nacional, né, que aí as coisas serão muito mais rápidas. Por fim, parabéns ao DIESE, né, parabéns, obrigado pela parceria junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, né, e vamos continuar, com certeza, né, debatendo políticas públicas que sejam perenes e efetivas para o país. Muito obrigado. Muito obrigado, Chico. Em nome do DIESE, também agradeço a parceria com o Ministério do Trabalho. É fundamental que as políticas públicas sejam formuladas com base em evidências, né, em conhecimento técnico, científico, e o atual governo tem feito isso, né? O período de fazer política com base em obscurantismo e negando o conhecimento técnico, científico, passou e esperamos que não volte tão cedo, né? E, devido aqui também ao adiantado da hora, eu vou agradeço a todos os representantes das centrais sindicais, representantes do Ministério do Trabalho, desfaço aqui essa mesa e vamos já dar início à comemoração, à solenidade dos 70 anos do DIESE. Muito obrigado.